Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa atividade da noite, procurando já nos concentrar para entrar num contato mais íntimo com a equipe espiritual da Paulo de Tarso, que desde que aqui chegamos já está nos envolvendo nas suas harmonias, observando as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas preocupações. Então vamos fazer uma prece, procurando nos desligar de tudo lá fora e nos referir ao nosso Mestre Jesus, esse nosso amigo inseparável de todas as horas, para que Ele derrame as suas bênçãos sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que Jesus, com o seu manto de luz, nos envolva em energias salutares, nos harmonizando, nos mantendo em equilíbrio, e para que possamos tirar o melhor proveito da mensagem que está programada para a noite de hoje, nós pedimos ao nosso Mestre, a Paulo de Tarso, mentor da nossa casa, que inspire o nosso amigo Fúlvio para que ele traga a mensagem de Jesus mais uma vez até nós e que cada um possa assimilar, compreender e se sentir mais esclarecido e mais consolado ao sair dessa casa de amor. E assim, Jesus amigo, benfeitores espirituais da nossa casa, neste momento, agradecidos por termos chegado até aqui para ouvir a Tua palavra, Mestre, nós te pedimos a permissão para iniciar as atividades dessa noite. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho então, sobre a evangelização da família. Nós conversamos todos os sábados, das 10 às 11h30, a área da família, e o Departamento da Infância e Juventude também no mesmo horário, porque justamente a gente quer propiciar às famílias um ambiente onde as crianças estudam sobre os ensinamentos evangélicos e os pais também tenham essa mesma oportunidade. É importante que haja essa sincronia, até porque a gente consegue vir em família fazer esse processo. Mas então o que vem a ser, o que é ser evangelizado? Em última instância é simplesmente nós seguirmos os ensinamentos do Evangelho, um dos livros, uma das obras básicas do Espiritismo. É um pouco longo, mas acho que é importante nós lermos um pouquinho o que é o Evangelho, para a gente ter ideia do nosso desafio. Então, se nós queremos estar evangelizados, nós precisamos entender que Jesus não veio destruir a lei, que o reino de Deus não é deste mundo, que há muitas moradas na casa de meu Pai, dizia Jesus, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que são bem-aventurados os aflitos, que o Cristo é consolador, que são bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, que precisamos amar o próximo como a nós mesmos, amar os nossos inimigos, que quando fazemos uma caridade, que não saiba a nossa mão esquerda o que dá a nossa mão direita. Precisamos honrar o nosso pai, a nossa mãe. Precisamos entender que fora da caridade não há salvação. Precisamos entender que não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon representando os bens materiais. Precisamos ser perfeitos. Precisamos saber que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Precisamos entender que a fé transporta montanhas. Precisamos saber quem são os trabalhadores da última hora. Precisamos saber que haverão falsos profetas, falsos cristos, que não podemos separar aquilo que Deus juntou. Precisamos entender a estranha moral. Não podemos colocar a candeia debaixo do alqueire. Precisamos buscar para achar. Precisamos dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Precisamos pedir para obter.
e precisamos fazer as nossas orações. São 28 capítulos que nos tornam mais evangélicos. É um desafio grande, mas a gente sabe que é justamente a vontade, o desejo de seguir esses ensinamentos que vai fazer a diferença em nosso dia a dia. Eu sempre imagino, antes, digamos, de nós termos o Evangelho, qual a nossa chance de conseguir cumprir todos esses requisitos sem nenhuma orientação? Eu fico me imaginando assim, quanto tempo ou quantas encarnações eu precisaria para entender que é necessário amar os nossos inimigos para que possamos evoluir. Sabendo que deve ser feito já é difícil. A gente precisa estudar muito para entender essa palavrinha amar e inimigos na mesma frase. Como assim amar o inimigo? Eu tenho que amar igual eu amo o meu filho? São dúvidas que vão surgindo, mas são muito bem esclarecidas no Evangelho. Se nós tivermos o tempo para estudar essa dedicação, nós vamos entender cada parte do Evangelho. E quando eu estava preparando o texto, né, eu vi ali, bom, são 28 capítulos, temas que nós precisamos abordar, mas a humanidade já recebeu, né, um pequeno auxílio alguns anos atrás, através, por exemplo, dos 10 mandamentos, que foram então passados para Moisés em torno de 1200, no ano 1200 antes de Cristo. E se nós compararmos esses 10 mandamentos com o Evangelho que nós recebemos em torno do ano de 1800, arredondando um pouquinho os números, nós vamos ver que eles trazem em si o mesmo ensinamento, porque provém do mesmo Deus, mas tem algumas diferenças que eu notei que são muito importantes. E elas mostram como a humanidade como um todo progrediu muito desde a época de Moisés até a época de hoje. Vejam só, vou ler só alguns dos mandamentos para a gente refrescar um pouquinho a memória. Então, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer ídolos nem imagens para adorar, não tomar o nome de Deus em vão, descansar no 7º dia e dedicar esse dia a Deus, honrar pai e mãe. E aí começa um que eu acho assim mais, né, diferente. Nós não podemos matar. Era o ensinamento que precisava ser dito naquela época. Não podemos cometer adultério, não podemos furtar, não podemos dar falso testemunho, não podemos cobiçar a casa e os bens do próximo. Então, lá naquela época de Moisés, a mensagem de Deus para a humanidade era não matar. Era a mensagem que nós precisávamos resolver. É da época de Moisés aquela lei do olho por olho, dente por dente, que eu sempre entendia como sendo uma lei de agressão. Ah, se me arranca o olho aqui, eu arranco o olho lá também. Não, mas ela foi criada justamente para reduzir a violência que havia na época. Porque naquela época, quando se arrancava o olho de um lado, o outro lado matava uns 30. Então, a criação dessa lei foi feita para reduzir a violência. Por isso faz sentido nós termos o mandamento não matar. Mas o que aconteceu quando nós recebemos o Evangelho? Quais são os ensinamentos que nós trabalhamos? Nós devemos amar o nosso inimigo. Acho que, comparando esses dois ensinamentos, é inequívoco nós percebermos o quanto a humanidade evoluiu desde o recebimento dos 10 mandamentos até o recebimento do Evangelho. Nós saímos da mensagem de não matar para a mensagem de amar o inimigo. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo nos jornais, no nosso dia a dia. Ainda existe muita gente que, convivendo com a gente percebe que parece que ainda está na época de Moisés, mas como sociedade, certamente nós evoluímos. E eu acho que a comparação desses dois, né, livros tão importantes, mostra claramente que nós tivemos uma evolução muito relevante. Então, com todos esses ensinamentos, às vezes a gente pode ter uma dificuldade de lembrar, né, aquilo que a gente precisa fazer. São os 10 mandamentos de Moisés, 28 capítulos lá do Evangelho,
Mas é possível resumir isso numa frase bem simples. E alguém já fez isso, que diz assim: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então nós não precisamos lembrar ali, é um livrinho grande que tem que ser estudado. Mas se nós lembrarmos de amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos, né, existe essa necessidade, nós já estaremos plenamente evangelizados. O que acontece é quando a gente tenta fazer isso, aparecem algumas dificuldades. Não é fácil amar os próximos, não é fácil se amar, né? Não é fácil olhar algumas coisas que acontecem no nosso dia, no dia a dia, e acreditarmos que existe um Deus que é de amor infinito, de bondade infinita, de justiça infinita. Então, é preciso que a gente faça o estudo, que a gente participe da palestra, que a gente possa ir tirando as dúvidas e colocar isso em prática no nosso dia a dia. Eu escolhi um capítulo para a gente trabalhar um pouquinho. Então, é o capítulo 9 do Evangelho que diz: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esse capítulo nos traz: bem-aventurados, então, os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, menosprezando a pessoa, né? E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, há um chamamento, né? Nós saímos lá do não matarás, e aqui no xingamento, no uso, né, da cólera contra o nosso irmão, é algo não recomendado para a nossa felicidade. A gente sempre costuma dizer, né, que no Espiritismo nós não temos a figura do proibido, do que pode ou que não pode. Nós temos aquela questão da causa e efeito. Então, às vezes, a gente não compreende bem todas as leis divinas, mas seguir essas leis é um caminho seguro para nós termos bons resultados em nosso dia a dia. Então, só repetindo, né? Então, eu, porém, vos digo que quem se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado ao juízo. E aí, nós temos o departamento lá da família. Vamos trazer esse ensinamento para o departamento da família. E o que dizer, então, de um pai ou de uma mãe que se coloca em cólera contra um filho? O que dizer, talvez, de uma professora que se coloca em cólera contra o seu aluno? Então, esse é um momento assim, que o nosso departamento tenta buscar no Evangelho os subsídios para aquilo que a gente precisa fazer dentro da nossa família. Essa é a ligação. Agora, vamos tentar colocar isso em prática. Então, por exemplo, eu mencionei os professores, né? Nas nossas escolas, no passado, lá pela década de 60, havia a figura da palmatória, né? Então, o nosso histórico, né, não é tão positivo assim. Então, dar a mão à palmatória era uma expressão que era usada justamente para que aqueles alunos que não tinham um bom desempenho botassem a mãozinha, dar a mão à palmatória e pegar uma colherada na mão lá para ver se aprendia. Aí, comparando, né, esse procedimento com o que a gente fala de não se colocar em cólera, a gente vê que existe algo que não fecha. Nós estamos falando de amor de um lado e o outro lado está dizendo, ó, dá uma batidinha ali que vai resolver o problema. E isso ocorreu no Brasil, então, na década de 60, e só quando foi publicado o ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, que isso foi definitivamente banido das escolas no ano de 1990. Não faz tanto tempo assim. E a gente sempre, às vezes, quando fala de algumas leis e comparações, a gente gosta de se comparar com os Estados Unidos.
E aí, por um acaso, eu estava pesquisando esse assunto da palmatória, e aí eu achei uma reportagem da BBC que dizia assim: por que o uso da palmatória e castigos físicos é legal em escolas públicas de 19 estados americanos? Hoje, 2025. 19 estados americanos, eles têm, cada estado pode fazer a sua lei, ainda acreditam que castigo físico é uma solução ideal para resolver os problemas da educação dos alunos. Então vejam que como é importante que a gente tenha um norte bem definido, a gente saiba o que é importante ser valorizado, porque senão a gente fica perdido e começa aquela conversa: não, mas ele ficou de castigo e a nota melhorou, eu tirei o celular e a nota melhorou. Mas será que é isso mesmo? Será que não tem uma outra forma de lidar com esse assunto? Então, seguindo, né, o exemplo dos Estados Unidos, em 2013 e 2014, 110 mil alunos passaram por algum tipo de punição física em função, né, do seu desempenho na escola, o que já é um número menor do que os 342 mil punições que ocorreram, então, de 2000 a 2001. Então, isso está acontecendo, né? Felizmente, o número também está baixando lá, mas a legislação ainda permite essa abordagem. Vamos imaginar, então, trazer isso para o nosso dia a dia, um exemplo assim mais concreto. Uma criança, então, fez uma prova de matemática e tirou uma nota baixa. Uma possibilidade de solução não evangélica para esse problema. Então, os pais preocupados com a nota batem na criança, deixam de castigo, tiram o celular, quebra o videogame, não falta vídeo na internet, né, mostrando essas situações, e eventualmente a nota melhora depois disso. E aí, às vezes, a gente fica se perguntando, né, será que é correto? Será que está certo? E a gente tem uma certa dificuldade com essa interpretação de certo e errado. Imagina um pai que eventualmente deixou o filho de castigo porque tirou uma nota baixa, na posição de perceber que ele está fazendo alguma coisa errada. Não, mas eu estou lutando pelo meu filho, eu me importo com ele, esse castigo é importante para que ele possa se desenvolver. A intenção é boa, né? E isso a gente precisa perceber. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes, estamos fazendo o nosso processo de evolução. Até aí é fácil de concordar. Mas o que significa estar em evolução? Significa que nós não sabemos fazer as coisas certas e nós estamos errando todos os dias. A gente pode não notar, a gente pode não admitir, mas a menos que eu seja um espírito elevado, perfeito, eu vou errar, porque faz parte do processo. A gente não precisa ter vergonha do erro. O erro faz parte do processo evolutivo. Então, às vezes a gente participa de um estudo, vai lá no DAFA, a gente lê os assuntos, o palestrante falou que não pode, eu estou falando em voz alta que não pode. Aí chega em casa, tu está sem paciência, precisa sair, o queridinho foi lá, quebrou de novo e tu recorre àquilo que tu sabe que não deveria. Porque é um processo, a gente precisa aprender. Mas é melhor a gente cometer um erro e perceber em sequência, tentar se melhorar, tentar ser uma pessoa melhor, do que ficar num ciclo onde eu acho que bater está certo, que botar de castigo está certo. Se a gente pegar esse exemplo da criança que tirou uma nota baixa, imagina assim, a criança tentou estudar, ou não sabe como estuda, ou não consegue se organizar, a aula às vezes é chata, a professora eu não entendo, tiro uma nota baixa, estou lá perdido, volto para casa, entro num castigo e fica num ciclo completamente perdido, sem apoio. Será que existe uma solução melhor do que essa, né, para a gente lidar com esse assunto? Será que existe uma maneira melhor? E aí a gente troca a questão, não é dizer que o pai está errado ou o pai está certo. Será que eu, como pai, tenho escolhas melhores do que essa para lidar com esse problema? Isso faz parte, ter, digamos assim, esse posicionamento, essa humildade de reconhecer, será que tem coisa melhor que eu possa fazer com a minha família?
Eu já convivi com pessoas que a menor menção de insinuar que ela está errada já é motivo para as mais diversas retaliações. A pessoa não admite a possibilidade de estar errada. E nós, né, também temos essa dificuldade, faz parte. Tem várias, né, passagens bíblicas falando que a gente enxerga defeito do outro lado, mas o defeito do lado de cá é mais difícil. Então, vamos trocar essa questão de pensar se estamos certo e errado e imaginar e lutar. Será que dentre as possibilidades que eu tenho, eu estou utilizando as melhores? Então, vamos ver assim, o que eu poderia fazer de diferente dentro de um pensamento mais evangélico? Então, a criança foi lá, tirou a sua nota baixa, e o que eu posso fazer? Eu posso, talvez, sentar com ela e estudar um pouquinho, organizar. Eu posso, sim, tirar o celular. Ó, filho, o celular vai ser no horário tal, depois que a gente sentar, fizer o nosso tema e estudar um pouco. E aí vem o celular na sequência. Não existe problema com o celular, existe problema do excesso do celular. Então, a gente faz um momento de estudo juntos. Com muita calma, com muita paciência, observando a criança que está à nossa frente, sem ansiedade de querer aprender, né? Cada criança tem a sua facilidade, a sua dificuldade no aprendizado. O nosso papel como orientador é extrair o melhor possível daquela matéria-prima que está ali do nosso lado. Talvez ela entenda e tire uma nota boa, talvez ela saia do 3 por 5, já é uma vitória. Então, essa é uma maneira. Eu posso pegar aquela prova com uma nota baixa, refazer em casa, tirar as dúvidas. Depois que tiver tudo ali esclarecido, eu posso fazer uma outra prova e passar para a criança, para ela testar, e aí sim fazer lá a prova na escola. Hoje no nosso encontro, uma mãe relatou exatamente isso, né? Depois de algumas tentativas, acabou então pegando o filho, fazendo esse processo de estudar junto. A criança que vinha numa sequência de notas negativas tirou uma nota mais alta. E aí a mãe prontamente, viu, filho? Quando tu estuda, tu tira nota boa na prova. E o filho prontamente falou, viu, mãe? Quando tu estuda comigo, eu tiro nota boa na escola. Olha que momento mágico não deve ser por um pai escutar uma frase como essa. Mãe, quando tu está comigo, eu vou bem na escola. Acho que não tem uma frase assim que nos torna mais humanos, esse reconhecimento que, sim, eu me sinto apoiado. A mãe está do meu lado. Está difícil lá na escola, mas a mãe está junto comigo. Então, esse é o sentimento que a gente gostaria de passar para os filhos. Essa semana eu estava preparando material, justamente essa questão das escolas. E aí eu também estudei com meu filho. Eu não tive tempo de passar por todas as matérias, então eu escolhi uma, que também, né, tem uma limitação. Eu perguntei, filho, qual é a disciplina que tu está com mais dificuldade? Ele falou, inglês. Tá, vamos estudar inglês junto. Aí aquela meia dúzia de palavras ali e tal, tinha que, é quarta série, né? Então ele estudou, fez a prova, se não me engano, na terça-feira. E aí na quinta-feira eu fui buscar ele na escola, né, e ele estava ali com a provinha na mão, com o dedinho em cima da nota. Aí ele me perguntou assim, pai, e se por acaso assim, a minha nota fosse 3, o que ia acontecer? Aí, né, semana toda estudando, fazer palestra, filho, paciência, aquela coisa toda. Aí eu pensei assim, se tu tirasse 3 na prova, tu ia ter que estudar para acertar os próximos 7 que tu errou na prova. E aí ia ficar tudo certo. Aí ele parou assim, tá, mas e quanto tempo de castigo? Não tem castigo, tu tem que aprender a matéria que tu não conseguiu responder na prova. Aí ele parou, pensou, pai, que legal que tu pensa assim. Essa vez eu acertei, mas não acontece isso todo dia. Como é bom quando a gente estuda uma coisa na casa espírita, a gente tem a possibilidade de trabalhar, de estudar. Estava fazendo uma palestra sobre esse assunto e no meu dia a dia apareceu algo que exatamente o que eu estava estudando era importante. Então, dessa vez, deu certo. Tem uma lista grande de outras que não deram. Uma vez eu chamei a minha filha de 5 anos
que ela não queria tomar banho. Eu disse: filha, tu está sendo infantil. 5 anos. Não satisfeito com isso, ela me perguntou: pai, o que é ser infantil? Eu tive que responder: filha, tá certo, é assim mesmo. Então, vejam que nesse exemplo assim, né, do estudo da criança, o fato é o mesmo, é uma nota baixa. Que, dependendo como eu reagir a isso, vai trazer muito sofrimento para minha família. Porque quando a gente está nesses ciclos de ódio, de bater, de agressão, ninguém fica legal em casa. Quando a gente consegue fazer essa transição, todo mundo acha que tem uma lembrança da escola. É difícil. Eu fui na escola das crianças, os professores entregando as notas e falando dos alunos. Tinha professora que a minha filha entrava na sala, já ficava rindo: Alice e tal, fez isso, fez aquele outro e tal. Tinha professor que quando a gente entrava, ela pegava assim a folhinha que tinha foto. Foi Alice, né? Tá. Nem sabe quem é, porque são 30 alunos, talvez naquela aula ela não participe, não sei. Então não é fácil, é um ambiente difícil. Aí eu estou naquele ambiente difícil, eu volto para casa e está mais difícil ainda, fica mais difícil ainda, né? Então, se a gente consegue fornecer esse ambiente propício para o desenvolvimento, em vez de ter sofrimento por uma nota baixa, eu tenho uma união cada vez maior da família. E passa a ser gostoso estar junto. Eu não preciso tirar nota boa para o pai gostar de mim. Quando ele tirar uma nota boa sozinho, vai vir certamente mostrar: mãe, dessa vez eu consegui, fiz lá sozinho a minha nota. E a gente segue o nosso processo de evolução. Então isso é importante, a gente, seguindo as leis do Evangelho, ela vai nos trazer justamente essa paz, esse sentimento bom de conviver em família. E isso não tem preço que pague, né? Independe de qualquer relação financeira, uma relação de amor entre os entes de família. E só para finalizar, um outro exemplo que a gente poderia trazer dessa questão assim, da evangelização, da nossa percepção de mundo. Por exemplo, pegando as preces que a gente está no grupo de estudo da terça-feira, que é o estudo do Evangelho, é um grupo online, né, das 9 às 10 horas, toda terça-feira, e nós estamos no capítulo das preces. E é fantástico ver como é a prece de um espírito superior, como são os exemplos de prece que estão lá no finalzinho do livro do Evangelho. Vou tentar demonstrar assim um pouco dessa grandeza. Vamos imaginar uma situação que seria vou fazer uma oração por uma criança que acaba de nascer. Se eu fosse fazer essa oração, possivelmente eu faria uma oração assim: então, Deus, que essa criança que acaba de nascer tenha bastante saúde, seja forte, traga felicidade, seja obediente aos pais e que respeite os seus pais. Uma oração pedindo saúde, pedindo força. Parece boa. Até a gente ler uma oração de um espírito superior para o mesmo assunto. Porque se a gente pensar, todos os dias não nascem crianças que não são assim tão saudáveis, que têm problemas de saúde, que vão crescer e em função do seu passado espiritual existe uma grande chance de terem graves comprometimentos nessa existência. Então, pedir que a criança nasça com bastante saúde, seja forte e traga felicidade, é um desejo legítimo, mas ele é um desejo que não percebe a grandeza da humanidade. Vamos ver a versão que está lá no Evangelho. Então começa assim, Espírito que encarnaste no corpo do nosso Filho, sê bem-vindo, sê bendito a Deus onipotente que nolo mandaste. Um reconhecimento que não é uma criança, é um Espírito que está reencarnando naquele corpo, um agradecimento. É um depósito que nos foi confiado e no qual teremos um dia de prestar contas. Se ele pertence à nova geração de espíritos bons que hão de povoar a terra, obrigado, ó meu Deus, por essa graça. Se é uma alma imperfeita, corre-nos o dever de ajudá-lo a progredir na senda do bem, pelos nossos conselhos e bons exemplos.
Se cair no mal por nossa culpa, responderemos por isso, visto que então teremos falido em nossa missão junto a Ele. Então vejam que podemos ter espíritos mais evoluídos nascendo na nossa família, que conquistarão, né, terão destaque, e podemos ter espíritos necessitados que precisam do nosso auxílio para fazer o seu processo de evolução. Talvez essa necessidade se manifeste como uma doença, talvez essa necessidade se manifeste como uma beleza exuberante, que também pode trazer dificuldade. Cada um vai ter, né, a sua reencarnação necessária para o seu desenvolvimento. Então, ter uma criança que nasceu com uma dificuldade física, com dificuldade mental, não é um castigo de Deus, é uma necessidade de evolução. De quem? Daquele grupo familiar. Nós vemos, não tenho assim muito contato, mas eu tive uma pessoa na família que tinha a síndrome de Down, e era fantástico a capacidade afetiva dela, era acima da média. E aí a presença dela no meio familiar assim fazia uma diferença gigantesca. E aí a gente fica imaginando assim, qual será a missão? O que será que aquela criança veio nos ensinar? O que ela está nos demonstrando? Então, cada grupamento vai ter uma característica que vai auxiliar no seu desenvolvimento. E aí quando os espíritos então estão fazendo essa oração, eles estão nos demonstrando que eu não estou aqui esperando o papatinho perfeito. Eu estou me colocando à disposição de Deus para contribuir na evolução da humanidade, através do meu trabalho, através da responsabilidade. Então, às vezes a gente vê um pai, uma família, lidando com talvez um filho que tem lá uma dependência química, passando uma dificuldade gigantesca, a gente olha, não, mas aqueles pais sempre lutaram pela criança, eles sempre deram de tudo, se esforçaram. Não é essa ideia. Não é uma culpa, né, se algum familiar nosso apresenta uma dificuldade. É fácil de perceber, né, como é que é o arranjo, pela dedicação que cada grupo, cada pessoa do grupo familiar dá na solução do problema. Se é um grupo unido que está lutando pelo auxílio de todos os que estão ali, a gente está vencendo essa batalha. Porque às vezes, mesmo estando tudo certinho, a gente consegue achar alguma coisa para reclamar, não consegue achar nada para agradecer, então as coisas não estão funcionando. E somente para grandes pais se dá grandes missões. A gente sabe que ninguém recebe um fardo maior do que a capacidade. Então, às vezes, nós estamos temos muita dificuldade, temos um familiar que necessita de muita atenção, mas é porque, de alguma forma, a espiritualidade entende que nós temos a capacidade de lutar e de auxiliar, né, este grupo a crescer. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, por isso eu quis mostrar essa diferença, né, entre acreditar que tudo deve ser perfeito e o outro que entende a necessidade de evolução da humanidade como um todo e se coloca à disposição disso. Assim como Jesus se colocou na disposição, né, de Deus para vir auxiliar a Terra. Olha a forma como a humanidade tratou ele. Será que ele merecia tudo que ele passou? Foi uma prova, foi uma oportunidade que ele viu para auxiliar o nosso crescimento. E pelo que nós vimos, está fazendo efeito. Então, que a gente possa, assim, a cada dia, colocar em prática esse evangelho no nosso lar, que as nossas relações possam ter amor, possam ter ternura, que a gente possa gostar de estar junto em família, que eu possa falar, que eu possa escutar as pessoas que estão ao meu lado, que a gente possa conviver com bastante paz, com bastante tranquilidade, com bastante amor. Isto é uma família evangelizada. Muito obrigado.